Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Hoje é um marco significativo, pois iniciamos um curso especialmente estruturado para graduados em Direito, com foco primordial nos discentes recém-formados que desejam trilhar o caminho da preparação para concursos públicos. Este curso visa estabelecer uma base sólida para aqueles que aspiram às carreiras jurídicas em geral, com especial ênfase na defensoria pública. Agradecemos a presença da professora Juliana Bombardelli, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu, e também da professora Renata Almeida, coordenadora e professora do PPG em Direito desta universidade. Agradecemos também a todos os participantes, em especial aos docentes e discentes do programa de pós-graduação em Direito da Universidade La Salle. A presença de cada um de vocês é fundamental para o êxito deste evento de grande importância para a nossa instituição. A especialização em Direito e Sociedade visa qualificar na preparação para concursos da Defensoria Pública, fornecendo uma pós-graduação que, ao mesmo tempo, fomenta o pensamento crítico e fornece ao candidato às carreiras jurídicas os alicerces teóricos para iniciar de forma segura a preparação para os concursos. Nessa noite, temos a honra de inaugurar a aula magna do curso de especialização em Direito e Sociedade, uma parceria entre a Universidade La Salle e a Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, FESDEP, para capacitar profissionais com uma compreensão profunda e crítica das interações entre o direito e a sociedade contemporânea. Este curso oferece uma imersão completa nas questões jurídicas e sociais mais relevantes, preparando os participantes para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades em um mundo em constante transformação. Convidamos vocês para juntarem-se a nós nesta jornada de aprendizado e crescimento e descobrir como você pode moldar o seu futuro. E para dar as boas-vindas aos acadêmicos, chamamos o professor Felipe Facim Lavarda, defensor público e atual diretor da FESDEP. Olá a todos, todas, muito boa noite. Espero que estejam me ouvindo e me vendo. Nós estamos aqui no ambiente virtual e temos as dificuldades naturais desse meio ambiente que facilita e também cria alguns embaraços para nós. Bem, inicialmente eu quero fazer uma saudação às professoras Juliana Bombardelli, professora Renata Almeida. Em seus nomes, eu saúdo essa prestigiosa Universidade La Salle e agradeço a confiança que foi depositada na nossa escola para que, em conjunto, pudéssemos ofertar um curso de pós-graduação especialmente construído para a carreira da Defensoria Pública, que é a instituição mais jovem do sistema de justiça, é a instituição mais inovadora do sistema de justiça, é a instituição mais provocativa do sistema de justiça. Eu saúdo aos meus colegas de diretoria da escola, o Rodrigo Ribeiro, que em breve falará conosco, a Juliana Lavini e o Antônio Fregapane. Uma saudação e um especial agradecimento ao eminente professor José Geraldo de Souza Júnior, que gentilmente aceitou o nosso convite para ministrar essa aula magna, ele que tem uma história acadêmica de pesquisa e de produção científica muito vinculada à própria existência da Defensoria Pública e aos nossos mistérios constitucionais. Eu saúdo, por fim, todas as demais pessoas que nos acompanham nesse evento absolutamente histórico. Bem, a Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, a FESDEP, possui 25 anos de tradição na formação de profissionais do direito, com especial ênfase, evidentemente,
na carreira da Defensoria Pública. Nós procuramos fornecer aos nossos alunos e às nossas alunas a melhor atualização jurídica, bem como instrumentos para fortalecer a sua formação cidadã, sem jamais esquecer a missão da Defensoria Pública de inclusão social. Tanto que o nosso curso foi construído em parceria para permitir que o maior número possível de pessoas pudesse frequentar as nossas disciplinas, fazendo um esforço, e eu agradeço a universidade por isso, um esforço para que alcançássemos um valor absolutamente acessível ao maior número possível de pessoas. Nós, a FESDEP, e eu tenho certeza que a La Salle também, nós buscamos ser um espaço absolutamente inclusivo, que tem como prioridade o democrático acesso ao conhecimento e permitindo, assim, o acesso a uma sólida carreira do sistema de justiça. Eu quero todas e todos vocês como meus colegas da Defensoria Pública. E nós não poderíamos ter um início mais auspicioso, mais consistente, do que ouvir o professor José Geraldo nessa noite. Que tenhamos todos um grande evento. Muito obrigado mais uma vez a todas e todos. E muito obrigado, um especial agradecimento demais à Universidade de La Salle por abrir esse espaço tão diferenciado no ambiente acadêmico, ambiente jurídico do Rio Grande do Sul. Assim, encerrando a minha fala, eu convido o mestre de cerimônias a finalizar ou dar continuidade à sua atividade de apresentação. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Felipe e, neste momento, convidamos o professor Rodrigo dos Santos Ribeiro, defensor público do Rio Grande do Sul e atual diretor de ensino da FESDEP, para fazer a apresentação do palestrante e a mediação do evento. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, boas-vindas a todas e todos. É uma felicidade imensa estar aqui nesta noite para iniciarmos esse curso, né, com esta aula magna tão importante. Cumprimento as professoras Juliana, Renata e o grande professor Felipe, que fez uma introdução muito feliz, uma introdução muito importante aqui para nós. Nós sabemos da dificuldade da nossa fundação, da nossa luta pela manutenção da escola, e foi muito importante ouvir essas palavras e ter essa parceria com a própria Fundação La Salle aqui, para darmos essa continuidade num projeto tão importante, tão grandioso para a sociedade em termos de acesso à informação, à formação de novos defensores e defensoras. O currículo do professor José Geraldo, ele dispensa comentários, né? O próprio nome do professor já é um nome de grande importância. A gente fala o nome José Geraldo Souza Júnior, todo mundo conhece. Mas, para relembrar a todos, ele é um professor formado na UNB, graduado em Direito e nas Ciências Jurídicas e Sociais, mestre e doutor em Direito, e tem toda uma vinculação com a Universidade Nacional de Brasília. Hoje, o professor José Geraldo, ele se dispôs a falar para nós aqui sobre direitos humanos e movimentos sociais, a atuação das defensorias públicas e das ouvidorias externas no fortalecimento da democracia participativa. Professor, sinta-se completamente à vontade, o espaço aqui é todo seu. Estamos muito felizes com a sua presença e que tenhamos uma boa noite aqui, de grandes estudos. Então, professor Rodrigo Ribeiro, muito obrigado pelas palavras de acolhimento. Na verdade, já vínhamos há algum tempo construindo a possibilidade desse encontro, né? E preparando os termos da nossa conversa, vamos chamar assim conversa, né? Embora para efeitos acadêmicos seja uma aula magna, né? Mas vamos pensá-la mais num sentido dialogal, coloquial, né? E também agradeço a indicação que, com certeza, foi feita pelo seu xará aí em Porto Alegre, o Rodrigo Medeiros, né, que é o atual ouvidor, né, externo do Sistema Estadual de Defensoria, né, e que já é, em si, né, uma referência desta ligação entre a Defensoria Pública
e os movimentos sociais, né? Porque a ouvidoria externa foi uma construção provocada pela mobilização social no sentido de buscar, né, estratégias de acesso democrático à justiça, por meio desse órgão novo que, com o sistema constitucional vigente, a Constituição de 88, se institucionalizou. Então, agradeço também aos dois Rodrigos, né? No Rio Grande do Sul não é pouco ser Rodrigo, né? Tem muito. Né? Érico Veríssimo que o diga, né? Então, não é um certo capitão, mas é um certo defensor, não é isso? E queria agradecer a acolhida da Universidade La Salle nessa parceria que já foi descrita, muito qualificada, muito relevante, que se expressa nesse curso de formação, que é um curso de preparação, mas também é um curso de atualização e de conhecimento, né? E, ao fazê-lo, saúdo da parte da La Salle as professoras, né, que estão aí muito hospitaleiramente nos recebendo, né? A professora Juliana Bombardelli, que é a coordenadora da pós-graduação da La Salle, e a professora Renata Almeida, que é a coordenadora do PPG em Direito da Universidade, né? Muito obrigado pela presença, né, que me honra e que me convoca, né? Não é apenas cerimonial, também uma relação de paridade, né? Paridade acadêmica entre os gestores e o convidado, né? E também queria, né, fazer a saudação ao professor Felipe Lavarda, que dirige a FADESP, né, que é a entidade que, vamos dizer, propõe, mobiliza e construiu com a La Salle esta pós-graduação lato sensu, né? Então, feitas as saudações, que eu estendo ao mestre de cerimônia e ao Maurício, que me ajudou muito para eu poder me conectar, né? Faço também saudação aos alunos participantes e aos colegas professores que eventualmente estejam conosco. E como mencionaram que a sessão vai estar publicada no YouTube, né, uma saudação a todos aqueles que tiverem acesso ao seu desenvolvimento. Bem, as razões do curso já foram mencionadas na apresentação. Elas balizam aquilo que é o propósito do meu encontro com todos, todas, todes, né? E, de algum modo, circunscreve o tema que foi sugerido pelo próprio Rodrigo Ribeiro, que já foi mencionado, direitos humanos e movimentos sociais, a atuação das defensorias públicas e das ouvidorias externas no fortalecimento da democracia participativa. O título é grande, ele abre muitas possibilidades, ele em si baliza a própria continuidade de um curso que se focasse apenas nesse enunciado, né? Aqui vamos fazer recortes para fazê-lo caber no espaço que foi reservado para a minha exposição. Então, de saída, para configurar essa abordagem, né, ou uma abordagem possível, eu queria já ter uma questão geradora, à la Paulo Freire, né? Do que falamos quando falamos de direitos humanos em relação a movimentos sociais
e da atuação de defensorias públicas e de ouvidorias externas para fortalecer o enlace dessa relação, que é a democracia participativa, né? Então, é importante dizer isso, porque cada um desses enunciados, né, declinados como uma apresentação, indicam que, aparentemente, porque foram colocados no título, se trate de algo que todos conhecemos, né? Mas, a rigor, né, certas questões, né, que são interpelantes, né, quando elas não são enunciadas, né, a gente pensa saber, né? Por exemplo, Santo Agostinho dizia assim: a verdade, ora, se não me perguntam o que é, eu sei. Mas se me perguntam, eu já não sei. Né? Então, esses termos, se não são colocados em questionamento, eu sei e vocês sabem. Né? Todo mundo tem, de certo modo, né, uma percepção de cada um desses enunciados, né? E se ninguém discute o que eles representam, a gente tem a convicção de que sabe do que se trata, né? Mas quando a gente se aprofunda e interpela, a gente vê que, na verdade, ou não sabe, ou o que sabe, ou que pensa saber, não é tudo que pode ser sabido sobre essa questão, né? Então, isso requer, né, alguma disposição para que a gente, de saída, né, assente do que falamos quando falamos nessas coisas, né? Então, os dois termos propositivos, por exemplo, direitos humanos, né, eles já são em si extremamente interpelantes, questionáveis, proponentes, né? Por exemplo, começando pelo termo da locução, humano, né? Será que sabemos o que significa de fato e o que é realmente a condição da humanidade ou do humano, né? Por exemplo, o filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos. A origem biológica que poderia definir essa condição não explica o ontológico dessa categoria, né? E ele dizia, isso porque nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. O humano não é um dado da biologia, é uma experiência na história, é um afazer, é um expandir-se, é um realizar-se, né? Para não ser tautológico, é um humanizar-se, né? Basta ver que o que é uma grande interpelação à defensoria, o que é uma discussão sobre a perspectiva do que é o agir de um órgão como uma defensoria pública, né? Essa perspectiva é já indicadora de muitas reduções de sentido e muita ambiguidade de aferição. Por exemplo, há pouco tempo foi editado um livro sobre os auspícios do sistema de defensoria, um livro volumoso, olha, quase 1000 páginas. E o livro se chama Defensoria Pública e a tutela estratégica dos coletivamente vulnerabilizados. São trabalhos, em geral, de professores, e a maior parte dos autores e autoras são do sistema de defensoria pública. Alguns, como eu, que tenho texto no livro, e que, com uma colega da UNB, e a professora Thalita Rampin, e com um colega da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é o
Alberto Carvalho Amaral, aliás, coordenou a área de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal e também é o editor da revista da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nós apresentamos nesse livro um texto que se chama Defensores Populares, a sociedade civil como aliada na implementação dos direitos humanos. E aqui, né, a nossa inserção é, de um lado, conferir na expressão que dá subtítulo ao livro Vulnerabilizados, né, qual é a dimensão designativa da subjetividade que convoca o sistema de defensoria pública e de acesso a direitos, na medida em que o ponto de partida da leitura, como uma característica específica do trabalho de uma defensoria pública, é ter a condição de vulnerabilização. Olha que eu não digo de vulnerabilidade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, e eu me solidarizo com os gaúchos, né, há uma clara situação de vulnerabilidade no contexto acumulado da crise pandêmica, a Covid, que foi uma letalidade no social brasileiro. Há uma cota gaúcha nos 700 mil mortos que esse processo provocou, né? Mas que agora também se agrava com a questão climática e a tragédia que se abateu sobre todo o Estado, em função, por exemplo, das chuvas, das inundações, das enchentes, né? Ali, muitos, em vários segmentos do social, se viram na condição de vulnerabilidade. Mas uma boa parte foi duramente atingido, porque na vulnerabilidade são vulnerabilizados. Se a vulnerabilidade é um dado de força estranha, força maior, além daquilo que a nossa capacidade de fazer a gestão da nossa própria condição, né, de enfrentar os problemas, na condição de vulnerabilizados, a nossa situação é limite, é dramática, né, ao ponto de uma possibilidade, inclusive, de não ter meios de sermos alcançados do ponto de vista da nossa própria condição. E não é porque foi um dado da natureza ou uma de força maior, é porque a vulnerabilização é uma produção social, política, econômica e jurídica, né? Eu imagino, por exemplo, que o trabalho da Defensoria Pública seja enorme. E hoje mesmo eu ouvia no rádio de que muitos municípios brasileiros, alguns aí no Rio Grande do Sul, ainda não operaram os cadastros necessários para ativar o sistema de assistência social e de compensação para os vulnerabilizados, famílias inteiras, né? Que, ainda que haja recursos disponibilizados para atender às expectativas de socorro nessa conjuntura, não alcançam esses recursos porque o sistema não cria mecanismos para promover o seu acesso a esses fundos. A Defensoria vai precisar agir para poder cobrar responsabilidades de quem se omite, de quem é incompetente, de quem é delinquente nesse processo, né? Mas vai fazê-lo porque tem um compromisso com os vulnerabilizados, tem uma perspectiva de maior condição. E a condição de vulnerabilizado, ela é histórica, ela é cultural e ela é resultado do modo como nós, enquanto sociedade, nos organizamos para produzir e reproduzir a nossa existência social. Por exemplo, na experiência do Brasil, a nossa origem social, que se inscreve no atual, ela tem uma perspectiva ancestral, porque já há
povos autóctones indígenas que estavam aqui localizados, né? Mas que no contato com os alienígenas que para cá vieram no esforço de colonização, né? Foram terrivelmente subordinados nesse encontro. Por exemplo, um encontro que lá na origem do processo colonial, estamos falando do século XVI, do século XV, né? Na origem desse encontro, né, esses indígenas e esses autóctones, vistos pelos alienígenas num processo de arrecadação de bens da natureza, né, foram vistos como não humanos, né? Os indígenas, no encontro com os alienígenas, o colonizado, no encontro com o colonizador, foi, teórica e politicamente, alienado do reconhecimento de sua humanidade, né? Não é menos titular de direito ou mais titular de direitos, é nem ter referência com o direito, porque não é sujeito de direito, porque não é pessoa humana. E nós sabemos, por exemplo, que foi preciso, nesse processo, estabelecer uma grande discussão que é fundamento para a demarcação do conteúdo do que são os direitos humanos, relativamente ao processo pelo qual esse reconhecimento se estabelece, né? Sabemos que, no período da conquista ou da colonização, houve um momento, inclusive, que o empreendimento da conquista foi suspenso. Estamos falando do século XVI, 1537, quando o Papa, que havia dividido o mundo em duas metades, uma para espanhóis, outra para portugueses, no mundo católico, né, teve que resolver a questão dolorosa sobre se os indígenas eram gente ou não. E lá se colocaram os partidos do ponto de vista das teorias, tanto as de fundo teológico quanto as de fundo jurídico, para discutir se índio é gente ou não. Então, por exemplo, o jurista e teólogo Ginés de Sepúlveda, no seminário de Valladolid, 2 anos de debate, com o empreendimento da conquista suspenso, defendia a tese de que os indígenas são selvagens, são brutos, são bestas, são feras, não têm alma e, portanto, não têm subjetividade ativa, podem ser apresados e também não pode sequer referir-se à pertença de suas terras e territórios, das suas riquezas e da sua cultura. É verdade que havia uma posição contrária, conduzida por um bispo, o bispo de Chiapas, onde hoje é o México, né? Bartolomé de las Casas, que defendia a tese contrária de que os indígenas são, sim, gentes, pessoas humanas, né? E dotados de alma, mas desde que se cristianizem. E aí o Papa Paulo III resolveu a questão a partir dos debates e, por meio de uma bula, a Sublimes Deus, de 1537, estabeleceu que os índios são nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem receber os sacramentos e dispor de seus bens, né? Então começa uma mediação, né, que parte do pressuposto da humanização, por isso que o Papa Francisco atualmente fala tanto em realmar, não é isso? De uma economia que realme, de uma solidariedade, de uma fraternidade que realme, né? Ele diz isso em todas as suas exortações, né? E nas suas encíclicas, né? Mas essa questão não está resolvida, né? Hoje mesmo havia um debate sobre incidências violentas contra povos indígenas no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso,
lugares onde temos ainda fronteiras econômicas desafiadoras, né, que vêm na condição da cultura indígena, né, um obstáculo à produção de riqueza social. Hoje mesmo, o Supremo está reunido para tentar ainda estabelecer condicionantes entre a tese antropológica ancestral do marco ancestral, como, por exemplo, até já no julgamento desse tema, o próprio Supremo estabeleceu, se a gente fizer a leitura atenta do voto do relator, o ministro Edson Fachin, né, aludindo ao fato de que está em causa a intercomunicação entre dois sistemas de cultura, entre dois sistemas de direito, entre dois sistemas de regulação. E um deles é pré-estatal, ele é pré-constituição, ele é pré-legal, mas é direito e é constitutivo de salvaguardas, né, que o Estado não pode reduzir, que o direito legal não pode restringir, que a Constituição não pode ignorar. E diz claramente, quando o Estado demarca uma terra indígena, ele não está criando um direito, o direito já existe. Ele está ativando um sistema burocrático de salvaguarda, de garantia, de regularização deste direito pré-existente, que não pode ser afetado, né? Mas isso não inibe o contrato da arma do pistoleiro, nem o uso funcional da competência do jurista, né? E há teses jurídicas que fundamentam, por exemplo, a expectativa do agronegócio, né? O único balizador, mediador para tentar estabelecer uma ponderação nisso é a Defensoria Pública, que insiste em dizer, né, que há uma tensão entre direitos, há uma tensão entre culturas, há uma tensão filosófica e há uma tensão antropológica, né, que é preciso resolver. E é preciso encontrar categorias sociais, categorias políticas, categorias jurídicas para fazer essa mediação, né? Mas isso não impede que a gente encontre a todo momento, né, perspectivas, né, de que no grau mais íntimo da nossa convicção, a nossa consciência esteja ou não animada por um discernimento. Aqui em Brasília, há uns poucos anos, jovens de pequena burguesia tocaram fogo num índio, num pataxó, aqueles índios que estavam na primeira missa, no quadro famoso, né? É verdade que, para se isentarem de um incremento de pena quando julgados, eles se justificaram dizendo que não sabiam que era um índio, pensavam que era um mendigo. Tá certo? De qualquer maneira, né, de um vulnerabilizado para outro, a atitude é a mesma. Nenhum nem outro é propriamente humano. Né? E se não é antropologicamente, não é economicamente. Por exemplo, por que tanta terra para tão pouco índio, né? Ou por que o desenvolvimento tem que ser obstruído por uma maneira tão primitiva e tão arcaica de construir relação entre as pessoas e as coisas, né? Até que se possa construir uma concepção antropológica de um bem viver, que significa uma relação antropocena e não apenas fundada, né, no sentido econômico, né? Construir a tese de que a natureza é vida e não recurso, né? Construir a tese de que mesmo um rio, mesmo a floresta, podem ser considerados sujeitos de direito. Hoje mesmo tivemos sentenças judiciais reconhecendo a condição de sujeito de direito de rios e de
espaços do que a gente chama de natural. Isso não impediu, por exemplo, que com a primeira Constituição brasileira, os indígenas ainda fossem chamados de silvícolas, quer dizer, um subproduto da condição humana. Só com a Constituição de 88 é que eles foram vistos como sujeitos de direito, capazes de exercitarem com autonomia a sua leitura do seu lugar social como titulares de um modo de existir. E fizeram isso muito em função de um recorte escrito nos direitos humanos internacionais, né? Que, por exemplo, ainda que num texto de natureza econômica da Organização Internacional do Trabalho, né, inscreve uma cláusula de reconhecimento da subjetividade ativa, que é o direito de consulta livre, prévia e informada dos povos ancestrais, tribais, sobre suas terras, territórios, seu modo de vida e de existência. Não é isso? Estou falando dos indígenas, mas podemos falar das mulheres. Hoje está completando aniversário a Lei Maria da Penha, não é isso? Ainda são 4 mulheres mortas por dia no Brasil por serem mulheres, o feminicídio, né? Ainda em alguns juízes e julgados, a tese espúria da legítima defesa da honra do homem, né, homicida, ainda o isenta de sanção penal. Podem pesquisar aí em todos os tribunais que queiram, se vão encontrar em qualquer julgado uma tese de legítima defesa da honra da mulher homicida, em situação equivalente. Né? Que são aqueles elementos que as teorias decoloniais indicaram. Por exemplo, na experiência do colonial e do neocolonial, né? Que são os fatores de redução da dignidade do humano que estão presentes nas lutas emancipatórias para o humanizar-se. Né? O racismo, o patrimonialismo, o patriarcalismo. Né? São 3 fatores de absoluta redução que filtram a nossa compreensão sobre o humanizar-se dos sujeitos. Né? Hoje a gente tem um presidente da República que é um trabalhador, né? Mas quando a primeira Constituição foi editada, 1824, o trabalho no Brasil era escravo. E então, todos os trabalhadores, ainda que já tivéssemos um enunciado inscrito numa Declaração de Direitos do Homem, 1789, que todo homem nasce livre e igual em direitos, e que não é Constituição aqui, não assegura os direitos humanos, né? Virou cláusula pétrea, né? É o parágrafo do artigo 60, né? Ao ser editada a Constituição de 1824, liberal, né? Fundada nesse princípio, né? Se depara com um modo de produção escravocrata, em que os trabalhadores não são livres, porque são escravos, e não são iguais em direitos, porque não são humanos, porque são mercadorias. Compra-se, vende, usa-se, abusa-se e frui-se do trabalhador, né, como uma decorrência de uma leitura do social, né, que não reconhece a sua humanidade. E as lutas emancipatórias não se resolveram com a abolição. Todo dia a gente tem notícia no jornal de desbaratamento de estratégias de redução análoga à de escravos, né? Em todo lugar. Aí no Rio Grande do Sul também, eu agora seleciono os vinhos que tomo, já não seleciono o cigarro, porque já não fumo, né? Mas a gente sabe que esse espaço de produção de riqueza que é acumulada por proprietários, né, é um espaço de redução à condição análoga de escravo, né? Com decretos oficiais. Outra tarefa que a Defensoria não pode deixar de levar em conta nas suas políticas. E se o jurídico não é suficiente para adverti-la, a ouvidoria, que é social, que vem dos movimentos sociais, que dialoga com as reivindicações sociais, pode ser capaz de fazer. Daí a importância das ouvidorias
públicas externas, construídas em diálogo com os movimentos sociais, uma questão que está em aberto aí no Rio Grande do Sul, porque há 2 ou 3 anos se arrasta a deliberação sobre uma moção que propõe um sistema de reconhecimento de ouvidoria pública externa, o que já aconteceu, mas ainda não do ponto de vista de que ela tenha um lugar deliberativo no conselho da instituição. Está se arrastando, e a delonga é bem sintomática, né? Porque é semelhante à desconstitucionalização por meio da Constituição, como a gente assistiu com o lawfare, com o golpe de 16, com o golpe de 23, que não se consumou, com o impeachment, né? Então, as questões ligadas ao humano remetem à dimensão das lutas sociais por emancipação. Por isso que os direitos humanos, Rodrigo e colegas, não podem ser as declarações de direitos humanos. Não estou negando as declarações. Estou dizendo que elas têm limites no conjuntural e no ideológico. São ensaios, mas são acertos que não escapam aos condicionantes desses impasses de discernimento sobre o que nós podemos realizar enquanto resultante das lutas sociais por reconhecimento da dignidade do humano, né? A própria Declaração de 1948, a gente vai recordar, que não teve a assinatura de 2 países, a Rússia e a Bielorrússia, que, aliás, agora foram proscritas nos Jogos Olímpicos. Israel não. Israel foi aceito como participante dos Jogos Olímpicos, né? Entre o genocídio de um, o crime contra a humanidade de outro, né, há aqueles que são mais genocidas do que outros, né? Aqueles que têm mais indenidade do que outros, né? Mas a Rússia e a Bielorrússia não assinaram. Por quê? Porque são contra os direitos humanos? Não, porque disseram. Porque a declaração é liberal, ela reconheceu um conjunto de direitos elementares, mas não se abriu aos direitos alimentares. Reconhece as formulações que são abstratas e são meramente funcionais dos direitos, mas não a sua materialidade, né? E por isso, então, que os direitos não podem ser as declarações, são as lutas sociais concretas por reconhecimento material da dignidade do humano, né? O que está presente, inclusive, na luta pela Constituição. Lá atrás, depois de 1789, uma Constituição era organizar o poder político e fazer a tábua dos direitos. Hoje, é constitucional a parte social, a parte econômica, a parte cultural, porque a declaração também deixou de ser meramente proclamatória. Ela incorporou, por meio dos acordos posteriores, dos pactos posteriores, o cultural, o econômico, o social e o político, no contexto do reconhecimento de que são direitos que emergem das lutas sociais, né? Então, os direitos humanos não são as declarações. As declarações são capturas conjunturais. Os direitos humanos são as proclamações inscritas nas agendas, nas pautas, nas reivindicações, nos panfletos, nas palavras de ordem, nas pichações dos muros, que colocam, né, a expressão da reivindicação social como constitutiva do direito. Também não são os monumentos. Os monumentos são a expressão da autoproclamação de si como expressão simbólica da boa reputação, né? Por isso que, hoje em dia, quando há uma manifestação social que reivindique direitos, denuncie violações de direitos, o primeiro gesto simbólico é derrubar as estátuas. O galo,
trabalhador de plataforma, né, que está já não mais naquela cadeia de montagem que Chaplin ilustrou tão bem nos tempos modernos, o trabalhador metido no meio da engrenagem da máquina, né? Agora ele está metido no meio do algoritmo, né, que flui, né, como uma precarização da sua vida, né, uma rota de alienação da sua capacidade constitutiva de direitos, né? O Galo está sendo iniciado porque vandalizou a estátua de um herói nacional. Que herói nacional? O bandeirante Borba Gato, que se notabilizou por ser o caçador de escravos, capturador de escravos, não é isso? Como o bandeirantismo de um modo geral, né? Capitães de mato, né? Aí no Rio Grande do Sul a gente vivenciou a experiência do impasse entre as reduções nas missões, né, e a sanha do colonizador, está tão bem ilustrado no filme A Missão. Né? E até nesse filme belíssimo, né, com Robert De Niro e a Iron, né, Jeremy Iron, né, o Jeremy Iron fazendo o papel do jesuíta e o De Niro o papel do bandeirante, né, do caçador de índio, né? Há aquela cena simbolizada da recepção do emissário do Papa para discutir o problema da humanidade do índio. E a gente, os que assistiram, vão recordar, né, que os jesuítas prepararam os curumizinhos para cantar um Kyrie, e os dois personagens lá ficam se perguntando se eles faziam aquilo por pura imitação, como um papagaio, ou se era resultado de alguma sensibilidade próxima do humano. Né? Está lá no filme que o cineasta capturou sem saber, como o Messias Jourdan, que faz prosa sem saber, né? Mas que é ilustrativa desse processo. Né? E os direitos humanos também não são as ideias. Por exemplo, as ideias são as expressões verbalizadas, né, de pautas abstratas que universalizam um sistema para que não precise expor as singularidades alienadoras de sua realização. Por exemplo, o Locke, né, que é tido como um dos fundadores da tradição dos direitos humanos modernos, não é isso? O Locke vivia das rendas de suas ações do mercado de escravos, né? Escrevia sobre direitos humanos, mas escravizava, quer dizer, vivia da renda do trabalho escravo. Então, nas ideias, a gente formula representações abstratas. No concreto, a gente justifica, né, a nossa capacidade de nos excluirmos dessa condição, né, que denunciamos nos nossos discursos. Né? Por isso que o Paulo Freire diz, enquanto as palavras não coincidirem com as ações, né, elas são simulacros, né? Mas as palavras, elas traduzem essa dimensão, e uma das primeiras condições de luta material pela dignidade do humano é combater a redução da condição do humano na semântica, no vernáculo. Por isso que o semiólogo Roland Barthes dizia que há um fascismo na língua. E ele dizia, e o fascismo está na língua, não porque a língua nos interdite o dizer ou carregue um elemento de censura. Ao contrário, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Então, por exemplo, no vernáculo, no dicionário, no Aurélio, na metonímia do dicionário, né, o homem honesto é o probo. Por isso as ações de improbidade, não é isso? A gestão regulada do econômico, né? Mas no feminino, a honestidade não é probidade, é virtude. E aí,
isso vai para a linguagem do direito. Por exemplo, mulher honesta é aquela que está protegida pelo Código Penal. Até pouco tempo, o tipo rapto era definido como sequestro de mulher honesta para fins libidinosos. Quer dizer, a virtude é que é o bem da honestidade do feminino. No Aurélio, o público associado ao masculino é o trabalho do político. Um estadista é um homem público. Eu sou um homem público, né? Mas se uma mulher que for estadista, né, se disser mulher pública num debate, será execrada, porque no Aurélio, mulher pública é prostituta. Olha a língua associada às condições. Por isso que naquele debate na Câmara dos Deputados, eu convidado a ser expositor para esclarecer uma questão ligada às tensões de disputa por modos de produção da agrária, da agricultura, né, ou do trabalho camponês, né, fiz a distinção entre ocupar e invadir. Numa tensão entre o semântico e o jurídico, entre a criminalização da apropriação, por exemplo, que denuncia a falta de cumprimento de função social da propriedade, que o proprietário inscreve na norma como esbulho, e a politização desse processo, que é requerer que a produção cumpra a função social e, portanto, aquele que quer emancipar a terra da privatização fala que ocupa para fazer cumprir a Constituição, né? E lá eu usei como argumento não a retórica da política, mas o discurso do jurídico. Peguei um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que, examinando uma causa penal em sede originária de habeas corpus, o indiciamento de trabalhadores sem terra por esbulho possessório e, portanto, criminalizada a conduta, o tribunal deslocou para o político, descriminalizador, e em acordo diz-se que quem ocupa, sem que isso signifique apropriar-se privadamente, não pratica crime, mas realiza a Constituição, porque concretiza a função social da propriedade e da reforma agrária que estão previstas na Constituição. Então, vejo que não é fácil discutir direitos humanos se a gente tem as formas dispersivas que estão nas teorias, que estão nas ideias, estão nas celebrações simbólicas, né? Declarações, monumentos, grandes conceitos, né? A gente precisa mergulhar a fundo na raiz daquilo que estrutura a nossa consciência sobre essa condição e fazer com que essa consciência salte da história por acicate das lutas por emancipação, que são lutas por humanização, e pela política refaça, né, os paradigmas das sociabilidades emancipatórias, né? E isso se faz pela mediação do direito, né? Direito que emancipe, direito que liberte, né? No meu caso, o Rodrigo sabe, eu trabalho com a categoria do direito que se acha na rua, né? Não é para ficar no topográfico, é para dizer que há uma esfera pública que está no social e não no institucional, que está na reivindicação social, que está na construção legitimada, né, de sociabilidade, que representem vencer os limites que possam estar na política, na economia ou no direito, mas que são mediadores para opressões e para expoliações, né? Então, esse é um dado que eu acho importante a gente ter em mente para situar do que falamos quando falamos em direitos humanos, né? Porque, remetida a direitos, a questão continua a mesma, né? O direito também não é uma abstração, é resultado de um experimento histórico, por isso que a gente fala em direito antigo, direito moderno. A gente, por exemplo, temos vários alunos aqui. Se perguntarmos o que é direito,
eles serão obrigados a dizer, porque são modernos, de que direito é um sistema normativo dotado de sanção, de coação, formalizada, institucionalizada, que se distingue da ética, e que, como o sistema, representa uma validação cientificizada. É uma ciência que promove as condições validadoras do reconhecimento do mediador jurídico das relações sociais, né? Mas se a gente perguntar para um pré-moderno, em qualquer universidade grande, Oxford, Cambridge, Coimbra, o Salamanca, Notre Dame, né? O que é o direito, ele vai dizer a arte do justo e do bom. Ele não tem ciência para dizer que é um sistema. Ele não tem um centro político para dizer que é uma institucionalidade específica. O Estado não existe no antigo. O Estado só existe a partir do século XIX. A mediação orgânica do institucional que vai se formar a partir da fragmentação feudal, como unificação, centralização de poder, só se consuma no século XIX, quando, em meados do século XIX, a Itália se forma como Estado nacional, a Alemanha se forma como Estado nacional. Até ali, era uma pluralidade de jurisdições que não podia ter uma unidade de dição jurídica, um centro de poder. E, por isso, não era a legislação que operava o direito, era a tradição. Daí a posição de Savigny, no século XIX, o formulador do historicismo jurídico, mas também um aristocrata, um barão feudal, antagônico ao movimento de unificação da Alemanha e antagônico à codificação. Por quê? Porque, na sua visão, o direito, para ser jurídico, só pode ser se for histórico, e o mediador do histórico são os costumes, não a voluntariedade de uma autoridade que afirma a jurisdição, né? Ainda no século XIX, o homônimo da universidade, o Ferdinand de La Salle, não tem nada a ver com o nome simbólico da instituição, é apenas um homônimo, né? Ao escrever a essência da Constituição, da primeira Constituição moderna da Alemanha que se formava, né? Ele vai dizer que a Constituição não são as regras jurídicas que a representam, são os fatores reais de poder. E que as regras jurídicas, se não tiverem correspondência aos fatores de poder, são mera folha de papel. Não é isso? Então, essas coisas levaram Hegel, por exemplo, a ficar ao lado de Thibaut contra Savigny nas teses sobre unificação e sobre codificação. Hegel ficou ao lado de Thibaut porque ele se empolgava com o movimento burguês, não é isso? O movimento de formação do princípio político da unidade de poder no Estado nascente. Vi o espírito do tempo a cavalo, ele disse. E anotou no livro dele de Filosofia do Direito, aludindo a Napoleão, que trazia a pauta burguesa, que se consumou no Código Napoleão, o direito de propriedade, né? E não da tradição, né? Que levou, por exemplo, no moderno, Napoleão e o código dele são de 1800, a dizer, como diziam os franceses, que não ensinavam direito civil, ensinavam o Código Napoleão. Né? Não era o direito que ensinava, era o código que ensinava. Né? Mas o código está atrelado às condições de sociabilidade, por isso que na França é civil, porque é das civitas, enquanto que na Alemanha é o Bürgerlich, o livro das leis burguesas, muito especificamente
nominado, né? Essas coisas a gente não pode perder de vista, né? Para não ficar na cantilena recitativa da declinação, né? Que a gente considera válida não porque ela é correta nos seus termos, mas porque ela é ritmada na sua pronúncia, né? Então, o direito, por exemplo, é direito contextualizado, é direito moderno, é direito estatal, é direito legal, é direito científico, né? Weber vão dizer isso, Durkheim vai dizer isso, né? Mas isso não significa que esses elementos configurem o direito. Eles configuram formas ideológicas de traduzir a sua inserção no social para efeito de se afirmarem como uma representação racional, adequada a compreender um fenômeno que não cabe nessas formas redutoras, né? E por isso que a condição do jurídico é abrir-se essa possibilidade. E é pensar que não é o código que define a sua expressão material. É o social que vai querer se expressar em códigos, em constituições, dentro delas, para além delas, e, quando for o caso, fora delas. E, quando for o caso, fora delas, né? Por isso que lá no Brasil, com a República, né, e com a independência, que não significa livrar-se do colonial, né, a adoção do direito civil se faz com o expurgo da juridicidade escrita nas tradições. O Código Civil, que entra em vigor em 1917, traz como último artigo a afirmação de que, ao entrar em vigor, ele revoga tudo que estava posto, as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, os alvarás e os costumes. Né? Mas aí, 30 anos depois, tiveram que fazer uma lei de introdução a ele para dizer que aqueles costumes que tinham sido postos para fora da estrutura do sistema por racionalidade, né, não podiam ser ignorados. Então, a lei de introdução ao Código, 30 anos depois, reinsere na concepção do ordenamento e na sua realização a contextura da tradição dos costumes como parte da integralização do próprio ordenamento. Quando aplicar o direito, o juiz o fará levando em conta os fins sociais a que a norma se destina, e o fará, né, por meio de aplicação do ordenamento, por meios analógicos, por adoção de costumes e de princípios. E desde então a gente tem claro que o jurídico não é só regra, são também costumes e são também princípios, né? Então, vejam, para essa afirmação do jurídico, se distinguem. Essa semana, falando para os meus alunos de pesquisa jurídica, eu trouxe 50 enunciados de direito, sobre o que é direito. E depois chamei o professor Roberto Lira Filho para dizer assim, que nele, no discutir o que é direito, a questão interpelante que ele coloca é, abrir no livrinho, dizer que mais difícil de que dizer o que o direito é dissolver as falsas noções que nós elaboramos a pretexto de configuração deste objeto, desse sujeito, né? Ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto, né? Então, dissolver as falsas noções é desentranhar da estrutura do discurso jurídico as pré-compreensões, os preconceitos, as formas conscientes ou inconscientes que inserimos na nossa discursividade, né? E que são a tradução das nossas ideologias. Então, ele vai mencionar que existem ideologias jurídicas. Positivismo é uma ideologia jurídica, justnaturalismo é uma ideologia jurídica, o relativismo jurídico, né? O sociologismo jurídico, são expressões
ideologizadas, e a gente precisa desideologizar esse processo. Então, vejam que direito e direitos humanos são questões problemáticas, não são questões assertivas. A assertividade significa propor uma redução e, com isso, estancar, né, as discussões que possam estar em causa. Por exemplo, sobre qual é a função de uma defensoria pública, né? É aplicar o ordenamento, mas se é aplicar o ordenamento, se fecha uma concepção de justiça. E a ouvidoria, com a sua prática derivada da Constituição de 88, ela se instala porque ela é colocada como um mediador para o acesso à justiça, né? Para que o acesso à justiça se faça para garantia de direitos fundamentais previstos no sistema e na Constituição. Não é o acesso ao judiciário. O judiciário pode ser um redutor da promessa da justiça. É um acesso à justiça para que se possa, inclusive, discutir no judiciário qual é a justiça que se quer acesso. E a discussão sobre a justiça que se quer acesso é uma discussão aberta. Como dizia Castoriadis no livro dele, A Criação Imaginária da Sociedade, a justiça não é algo que se estabeleceu num tempo, num determinado lugar. É uma proposta de discussão de um tema que fique aberto ao debate e que, portanto, seja apto a configurar possibilidades de realização da dignidade do humano, né? Por isso que Amartya Sen escreveu um livro que é fundado numa perspectiva de teoria da justiça, ele que é um economista, que ganhou um prêmio Nobel de Economia, porque desenvolveu um indicador de desenvolvimento fundado nos direitos humanos, não passar fome, não ter medo, ter moradia, ter saneamento, para dizer que a economia não é um mediador para a acumulação de riqueza, é um mediador para assegurar a expansão da liberdade humana. O livro famoso dele Desenvolvimento como Liberdade, que é o conceito que o Roberto Lira Filho utiliza. O direito à enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade, né? Então, a liberdade que emancipa, do escravo que se autonomiza, do indígena que se humaniza, da mulher que se empodera, do racializado que não só vai subir no pódio das Olimpíadas, né, mas vai dizer que a sua competência de cidadania não é reduzida a não ser que se movam as condições que desigualam, inclusive pela ameação do direito. Outra tarefa da defensoria, por exemplo, se abrir por meio de cotas e defender as cotas como um sistema de construção de justiça, né? Porque a desigualdade não está na abstração, está no lugar determinado pela diferença que é racial, que é sexista, que é patrimonial, no contexto da nossa participação na sociedade, né? Então, a Defensoria Pública ela tem essa perspectiva de se caracterizar num modelo organizacional que precisa ser assumido enquanto concepção de acesso à justiça. E, por isso, toda a Defensoria Pública, toda, mesmo com os limites daqueles operadores que vêm das faculdades de leis, porque nós não temos ainda faculdades de direito, né? Todos os operadores têm, né, um limite de acepção sobre o que é desigualdade social, sobre o que é rotina de violação, que interpenetra estruturas monetárias, raciais, sexuais, locais, identitárias, culturais, enfim, um complexo de variantes discriminatórias que, na realidade fática, complexificam as dificuldades de efetivar acesso à proteção de direitos essenciais para o exercício básico da cidadania, né?
Então, ela precisa se organizar, ela não é a Defensoria do Consumidor apenas, né, do Código Penal apenas. Aqui, por exemplo, em Brasília, a Defensoria está criando, como vocês aí, uma cultura de discussão, uma capacitação de cidadania para o que a gente chama de defensores públicos sociais populares, né? A tarefa do direito é tarefa de todos, não é de um profissional específico. Então, a Constituição gerou, como vocês propõem para o curso, né, uma relação de interseccionalidade entre direitos humanos e movimentos sociais, e legou à Organização Especial da Defensoria Pública uma dinâmica que se consuma quando o seu exercício fortalece a democracia participativa. Porque a democracia participativa é uma categoria nova da luta política dos movimentos sociais, que pediram um lugar de atuação efetiva no contexto da realização das institucionalidades previstas na Constituição, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente. E não apenas sob os enunciados liberais do plebiscito, do referendo, da iniciativa legislativa, mas das estratégias de deliberação e de controle social. O modelo mais elegante desse desenho é o SUS, que é o sistema de saúde como bem público, bem coletivo, não é isso? Bem social, bem fora de mercado, bem que faz felicidade humana, bem que indica desenvolvimento humano, né? Mas que é gerado e gestado do encontro entre a institucionalidade e a sociedade civil organizada, pelos conselhos. E a função do conselho é a de ser um ator deliberante e um ator que controla, não é controle democrático abstrato, é controle social. Ele examina os planos, ele examina a execução das políticas, ele trabalha nas políticas, e o sistema cria a metodologia desse exercício, as conferências, a própria estruturação do modelo de ação ativa, né? E, para isso, precisa ter uma política de educação de cidadania, uma pedagogia da cidadania e do direito. Por exemplo, no Sistema Único de Saúde existe um programa de educação popular para o Sistema Único de Saúde. E aí vem as categorias, Rodrigo, que não estão nos livros de direito. Categorias como diálogo, como encontro de saberes, como amorosidade. Você já pensou a amorosidade traduzida em regulamento como um indicativo de aferição do cumprimento de uma política? Mas está na lei, construída pelo social, né? E, claro, como o agente por excelência do trabalho da ouvidoria é o bacharel em direito, é o sujeito formado nas faculdades de leis, né, que aprenderam a navegar ao redor dos códigos. Isso é Orlando Gomes, num trabalho de 1956, A Crise do Direito. Ele diz assim: a crise do direito está inscrita na circunstância de que o jurista faz navegação de cabotagem ao redor dos códigos. E, por conseguinte, não descobre nada novo, porque só conhece o que já está cartografado, não descobre a América, não descobre mundos novos, categorias novas, não desvenda, né? A Constituição entrou em vigor em 1988 e também estava em vigor, porque só foi revogado quase 20 anos depois, o Código Civil. O Código Civil dizia que a família era constituída pelo casamento e, portanto, fora do contrato legal que institui a família, que é o casamento, tudo mais era espúrio. Filiação espúria, bastardia, né?
Tudo mais era desqualificado do ponto de vista da prorrogação dos direitos decorrentes do ato jurídico do contrato de casamento. Né? Mas no social, fora da bitola moral e religiosa, as relações se refaziam, se reconstituíam, e a Constituição, então, disse que a família era constituída pela união estável de afetos entre homem e mulher. Né? No dia seguinte da edição da Constituição, o Código Civil ficou precário, né? E a tensão jurídica ainda não se resolveu até hoje, né? Por exemplo, nas Olimpíadas tem um debate sobre quem é quem na afirmação de gênero no tocante às lutas que vão travar, né? Mas mesmo a Constituição fazendo essa mudança e produzindo uma recolocação dos enunciados do Código Civil, né? No dia seguinte começaram as demandas, por exemplo, de reconhecimento de união estável, não só entre homem e mulher, né? Mas pessoas do mesmo gênero, em condições a discutir categorias de gênero que não estavam contidas nos esquemas, nos arcabouços, nas matrizes ainda muito coladas numa concepção moral de família. Né? Então, vejam, a possibilidade de lidar com isso não deriva da codificação, porque isso são os acidentes cartografados. Deriva das descobertas. E quem descobre as novidades não é o jurista, porque ele está muito fechado nas condicionantes da sua própria formação. Se ele não responder às perguntas do código, ele não passa no concurso, ele não recebe diploma na faculdade, né? Ele não se torna juiz, defensor. Né? Quem responde por isso é o social. Não o social abstrato, mas o social ativo, o social que se move cotidianamente. E por isso que esse movimento do social foi sociologicamente configurado como movimento social, né? Que é um protagonismo de um sujeito que se inscreve numa ação política de mobilização e que constrói uma pauta de reivindicação de novas sociabilidades e de novos direitos. Né? E essa dimensão vem do campo não cartografado, que é colocado à discussão nos espaços de acesso à justiça. Não só o judiciário, por exemplo, por isso que as defensorias têm tantas, vamos dizer assim, organizações internas. Por isso que o Supremo Tribunal abre mecanismos de participação, amicus curiae, audiências públicas. Está havendo uma audiência pública essa semana para discutir a questão do marco temporal. Por isso que o Ministério Público abre a mediação para os protocolos de ajustamento de conduta, né? Quer dizer, há uma negociação no sentido nobre do termo, do ponto de vista da construção de uma juridicidade que não é formalizada pela pré-definição legal, mas pela prorrogação da proposta, da promessa do direito escrita até na legislação. Né? Por isso que o Canotilho disse que a Constituição não é o texto que foi aprovado, é a disputa por posições constitucionais. E aí, as auditorias. Tá, e encerrando, acho que... Não, eu peço... Nossa, não queria interromper o professor, até peço desculpas, mas se o professor pudesse seguir para a conclusão, para a gente poder passar para as perguntas, professor. Exato, e aí eu digo, levantei essas questões, que são questões geradoras, isso diria Paulo Freire. Não são afirmações, porque afirmações são pontos de vista, e aí é o meu ponto de vista, desde o lugar de minha fala ou do meu lugar social.
é uma abertura de um espaço de interlocução para que outros pontos de vista se estabeleçam, né? E se possa construir mediações legítimas, né, válidas, para que o jurídico seja o resultante desse processo de disputa qualificada, não é uma disputa voluntarista, é uma disputa qualificada, né, que envolve também o repensar os perfis, e é por isso que vocês colocaram na chamada da conversa o quadrante crítico, né, para que a nossa reflexão fosse reflexiva e não transitiva, né? Quer dizer, não é o meu discurso transitando para a audiência, mas é a possibilidade de uma abertura crítica para pensar todas essas questões, né? Então, devolvo a pergunta: do que falamos quando falamos dessas coisas? Sim, professor, é uma aula, uma conversa, né? Mesmo que eu não esteja falando, eu senti que eu estava conversando com o professor. Acho que todo mundo que está assistindo também teve esse mesmo sentimento, né? É um método de estudo, assim, que nos faz pensar. Não é algo dado, né? À medida que o professor foi falando, a gente vai pensando a respeito do direito, né? É uma aula de história e de direito ao mesmo tempo, é uma aula interdisciplinar, mas na verdade mostrando que o direito é interdisciplinar, né? Que ele não é aquele algo dado que você recebe, mas você tem que pensar, ele vem do social. Eu não conseguia nem te interromper, professor, é só por conta das convenções sociais que a gente tinha estabelecido aqui. Eu precisei lhe interromper, porque realmente parecia que eu estava num café conversando com o professor. Mas você podia fazer como a juíza de futebol, que deu 19 minutos para a seleção. Não, é que... Pensa, mas, professor, se eu te falar que já foram uns 15 minutos... Pois é, mas é um precedente, né? É um precedente. Até empatar, né? Não, por mim, eu ficava até 10 da noite aqui, mas a gente tem perguntas, eu sei que eu vou passar já a palavra para o Estácio para seguir com a condução, mas a gente tem perguntas, mas assim, já dizer um agradecimento muito grande pela fala, eu sinto muita falta disso no dia a dia, estando na prática do direito, assim, dessa conversa que a gente tem na academia, desse diálogo que a gente tem em termos de discussão sobre o direito. E é para aproveitar para agradecer a presença do professor Antônio Carlos Volkmer também está assistindo. Ah, meu Deus, está aí? Não me está aqui assistindo a aula do professor, e agradecer também o Rodrigo Medeiros, o professor bem mencionou, essa aula não teria acontecido se não fosse ele, nosso ouvidor. Então, eu vou passar a palavra para o Estácio agora, para ele verificar as perguntas. Inclusive, eu tenho perguntas, mas vamos seguir a ordem aqui, Estácio, por favor. Ok. Então, dando prosseguimento, faremos uma rodada de perguntas. Quem desejar realizar alguma pergunta, por favor, escrever no chat do YouTube, para que o nosso mediador possa ler ao palestrante. Lembrando que será disponibilizado o link da lista de presença no chat. Ok? Enquanto as perguntas são colocadas, Rodrigo, eu vou passar para você. Como eu mudei de computador, estou sem acesso aos meus arquivos. Mas aquele conjunto de textos que eu escrevi recentemente sobre algumas dessas questões, discutindo temas como ouvidoria e como defensoria, né? Inclusive um último, que é uma leitura de uma dissertação de mestrado de uma colega de vocês do Piauí, a Carla Andrade Leite, Os Ventos que Sopram na Serra do Inácio, Piauí, quando os invisíveis têm direitos, que é exatamente essa discussão, para você partilhar com os alunos do curso. Não, muito obrigado, professor. Até tendo essa data importante que a gente tem de proteção das mulheres, eu sei que a professora Renata tem, antes de a gente passar, tem uma pergunta para o professor, eu já passo a palavra para ela também, me perguntar, professor. Então, professora Renata.
Muito obrigada, Rodrigo. Professor Geraldo, uma satisfação enorme, né, estar recebendo o senhor aqui nesse nosso espaço virtual, dizer que eu me uno aos colegas na emoção em ouvi-lo, né, e poderia dizer mais, que não se trata de uma conversa, nem de uma aula magna para uma especialização, mas uma aula muito adequada também para o nosso curso de mestrado e doutorado aqui na Universidade La Salle, que tem como área de concentração Direito e Sociedade. Sim. E nós, quando propusemos esse curso, né, com essa área de concentração, fomos muito influenciados também pelos seus estudos, pelo seu trabalho com o direito achado na rua e por tudo que o senhor vem formando ao longo dessas décadas todas aí na UNB. O professor Antônio Carlos Volkmer é nosso colega aqui também na Unila Salle e está nos assistindo pelo YouTube também, assim como a professora Paula Pinhal, que é uma professora que trabalha gênero. Então, nesse sentido, dizer assim da nossa satisfação, dizer que estamos irmanados nessas temáticas todas, né? E que quando o Felipe, o Rodrigo, defensores públicos e o ouvidor da Defensoria Pública nos se aproximaram para que nós fizéssemos essa parceria de especialização, para uma especialização para a Defensoria Pública, eles recepcionaram essa temática, né, com área de dessa nossa área de concentração em Direito e Sociedade. Então, o seu nome não poderia deixar de ser o nome inaugural, né, com essa fala, com todos esses temas. Então, eu quero cumprimentá-lo, quero dizer também que da relação da pesquisa que o senhor faz, ou a partir desse olhar sobre o direito achado na rua, aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e nos anos 90, como o senhor bem sabe, houve o movimento do direito alternativo, né? E algo que muito me intriga, até porque as novas gerações, me parece, não conhecem essa história também, né, do que aconteceu. O que muito me intriga é o que aconteceu com eles, né? Porque aqui no Sul a gente chega até mesmo a dizer que sofreram rótulos, né? O Poder Judiciário, os integrantes do Poder Judiciário que tinham esse olhar diferenciado ou a forma de decidir a partir de um direito não apenas positivado das leis, mas pensando também em princípios e realizando uma hermenêutica, foram depois, ao longo dos anos 90, chamados ou estigmatizados de os garantistas, e depois disso, nos anos 2000, me intriga muito o que aconteceu com eles, né? Onde eles estão, o que acontece com esse movimento. E essa reflexão acho que também está, de certo modo, alinhada com o que uma das pessoas que está aqui na plateia nos colocou no chat, nos mencionou em tom de questionamento, que foi estou retornando ali, que temos muitas mensagens ali, uma mensagem posta pela Elaine Nassif, questionando sobre a defesa de direitos difusos e coletivos por parte do Ministério Público. Então, me parece que essa reflexão transcende, né, e chega até as instituições. Nós queremos saber o que as outras instituições que lidam com o direito, como se posicionam nos dias de hoje. Então, não sei se haverá tempo do senhor explanar, até porque os colegas estão aqui nesse controle, né, do tempo, mas se o senhor quiser abordar um pouco mais de maneira, quem sabe, apenas opinativa, né, sobre esse olhar atual, disso que se constrói criticamente do direito brasileiro a partir dos anos 80, até se chegar agora aos anos 2020, e nós não percebermos, talvez, ou os movimentos, ou os rótulos dentro das instituições. Então, era mais ou menos essa a minha reflexão, cumprimentando mais uma vez a fala. Muito obrigada. Muito bem, Renata. Como fazemos, Rodrigo? A gente ouve mais ou depois eu faço? Eu acho que eu poderia já mencionar as outras perguntas para o professor já ter noção do que tem que responder. Seguindo, professor, basicamente que o pessoal fez alguns comentários, né? Tem uma tese da defensoria, o professor mencionou, da mulher, o homem alega que aquela questão da legítima defesa da honra, que já foi retirada, mas e a mulher, né, quando em outras situações? O professor, o Rodrigo Medeiros, bem menciona que tem uma tese ali na Defensoria do Ceará, que fala do esgotamento emocional da mulher, e está sendo utilizada pela Defensoria do Ceará ali em alguns plenários, né? Inclusive está sendo desenvolvida essa tese.
O pessoal comentou da questão do agronegócio, essa dificuldade com a demarcação das terras indígenas, também foi um debate que o senhor participou bastante, né, em relação a isso. E, para fechar, professor, uma pergunta minha também, já até fazendo um resumo de tudo aquilo que foi apresentado pelo senhor e também pelo que o pessoal comentou. É muito interessante ver que eu tive bastante sorte de, na minha graduação, ter professores que passaram vários autores que o senhor mencionou, fiquei bem feliz com a Universidade Federal de Uberlândia, que realmente, pelo que eu entendi, fez pensar. E no primeiro ano eu tive a Amartya Sen, então é muito bom. O professor de Economia Política, já no primeiro ano de graduação, já nos colocou para fichar, para estudar. Mas a minha pergunta, professor, é até alinhando essa questão que o senhor menciona de grupos vulnerabilizados, e que essa construção de vulnerabilidades é uma construção política. Nós temos a Defensoria como a instituição com menor orçamento das demais, e a gente que justamente atua em favor desses grupos vulnerabilizados. Então, acaba, eu colocando isso talvez como pensamento, é uma forma de manter as vulnerabilidades, que você não trata adequadamente aquele que está por conta desses grupos. Então, as vulnerabilidades, elas são potencializadas. O que a gente, pensando em termos de ouvidoria externa, que atua junto aos movimentos, que tem que se desvincular da defensoria, que tem que se desvincular da lei, né, que está pelo social, como que ela pode ajudar nessa construção de nós buscarmos justamente isso? Porque o fator econômico de orçamento, ele acaba influenciando nesse próprio não acesso dessas pessoas à própria instituição e a próprios direitos, né, a reivindicação dos direitos. Como, por exemplo, o senhor mencionou desse PIX, que é uma questão do acesso a esses recursos da catástrofe, que envolve um pouco a DPU, que a gente sabe as dificuldades de acesso aos locais. Como que a ouvidoria, que está ligada aos movimentos, pode, então, ajudar nessa construção, nessa luta por uma melhor orçamentação, um melhor orçamento em prol da defensoria para atuar por esses grupos? Então, primeiro, assim, da alegria de ver que a discussão ela é favorecida não pelo que eu tenha dito, mas porque essas questões estão permeando as nossas próprias inquietações, né? Como a Renata colocou, né? O que aconteceu, né? Provavelmente o que terá acontecido, Renata, é que aquele momento de agitação, de perplexidade, de desconforto, um professor que foi muito facilitador dessa possibilidade, que se chamava Luiz Alberto Varatti, né? Ele aludia ao quesito do mal-estar. Quer dizer, o mal-estar na cultura jurídica abre a perspectiva de uma interpelação aos limites do jurídico para dar conta do sentimento de que algo se esgotou, né? E o que ele dizia que se esgotava? O paradigma do positivismo e do justnaturalismo, né? O funcionalismo do jurídico, né? Reduzido ao aparato, né? E a aliança do direito com os interesses hegemônicos do ponto de vista de um sistema que define a agenda da legislação, né? Por exemplo, hoje a gente fala que o Supremo é um tribunal do neoliberalismo, essa forma de agir. Então, esse desconforto foi o que gerou o alternativismo como expressão do mal-estar e mostrar qual era a discussão em termos de condições sociais e condições teóricas, né? E o movimento do direito alternativo no Brasil, felizmente, repercutiu a partir de um lugar sensível desse desconforto, que foi o sistema judiciário, né? Por isso, esses juízes do direito alternativo, né? Que
Claro, tinha a ver no Brasil ainda mais com o fato de se verem obrigados a cumprir uma legislação de um sistema ditatorial, não é isso? O desconforto era maior. Mas o alternativismo é uma referência da crítica epistemológica que gerou no histórico posições de contradição. Por exemplo, o pluralismo jurídico como antagonismo com o monismo jurídico, né? Está aí entre nós o principal formulador contemporâneo dessa tese, né? Ela tem referências lá atrás. Ehrlich é lá do século XIX para o XX. Mas no hemisfério, e hoje eu vi agora que ele estava no país do Oriente, na Coreia, se eu não me engano, o professor Antônio Carlos Volckmer, né, que trouxe essa tese do pluralismo como uma demanda para avivar aquilo que os juízes já tinham aprendido, que a aplicação pode ser secundum lege, mas ela é, em geral, contra lege. Né? O direito só avança no contra lege. Então, esse mal-estar gerou aquele movimento e a resposta foi a resposta desqualificadora. No âmbito institucional, a própria estrutura do sistema, no âmbito acadêmico, porque a confiança da docência ficou abalada, já não posso usar as apostilas, os manuais, os compêndios, né? E no âmbito social, né? Porque o jurídico sempre foi um instrumento de realização das classes hegemônicas, das classes, vamos dizer assim, para usar a linguagem de Marx, burguesas, né? Ou pequeno-burguesas, né? Então, por isso o horror com as cotas, né? Por isso o horror com a crítica jurídica. Mas isso não se perdeu, Renata. Vocês são uma prova disso. A palavra crítica que vem na proposta significa que vocês não são conformistas. Não significa que vocês são subversivos, significam que vocês são acadêmicos, que são, né? E também significa que no social, a politização da sociedade criou outras esferas de discussão sobre os temas. Por exemplo, o direito não é mais coisa dos doutores, é coisa de trabalhador, é coisa de sem terra, é coisa de indígena, né? Então, essa questão está colocada, e é por isso que o Defensoria Pública está aí falando com vocês. É por isso que a magistratura criou escolas de magistratura. A Escola Nacional de Magistratura está colocando os juízes nas aldeias para ouvir dos índios o que é direito. Eles vão para lá. Agora, mantém-se todo um sistema correcional, um sistema de ajustamento, é estamental, tem muitos privilégios, então é arriscado perder essas coisas, abrir para popularizar o judiciário. Então, essa coisa está presente e ela também se generalizou em função desse esforço tremendo, né? A questão do alternativismo não está colocada porque ele foi uma desobediência ou uma rebeldia ou um grito adolescente. Está porque é preciso criar um pensamento alternativo para a alternativa. Então, ele não pode ser apenas um movimento contestatório, ele tem que ser um movimento reprogramador. Quer dizer, de que alternatividade estamos falando, para também não nos iludirmos do ponto de vista de negar tudo pela alternatividade em si, se não tivermos um pensamento crítico de alternativa que represente trabalhar outras mediações epistemológicas e políticas para recolocar o direito no seu lugar de mediador razoável do ponto de vista do que amálgama uma sociedade que se integre, né, que possa se mover vencendo os limites de exclusão, né? Então, esse é um ponto. E aqui na UNB, por exemplo, a gente tem muitos programas com escolas de magistratura. Eu estou indo essa semana para o Amapá,
lá, a partir dessa discussão, a gente tem a disciplina de Direito Achado na Rua, na graduação, na pós-graduação, um grupo de pesquisa da plataforma do diretório, né? Lá no Amapá, os juízes criaram uma coluna no jornal local. Tem a coluna do Sarney lá, no jornal, mas tem a coluna do direito achado nos campos, nas águas, nas florestas amapaenses. E são desembargadores e juízes discutindo coisas assim impensáveis do ponto de vista do esquema estruturante do sistema judiciário. Que, todavia, a magistratura, agora mesmo, acabei de orientar uma dissertação de lá em que a juíza discute o direito achado nos lares. E como a gente tem direito achado nos lares, nas aldeias, nos manicômios, nos cárceres, na rede, na noite, por causa da noite como um lugar de produção social e econômica da vida ativa, né? O sujeito que foi examinado é o movimento Quem Desligou o Som. O tema do achado é por que música é barulho e por que vai enquadrar na lei do silêncio se música é cultura, e disputa com o especulador a apropriação da cidade. Assim como o sem-teto, o povo de rua, disputa a cidade, né? E pode construir uma categoria de denúncia à aporofobia e reivindicar que se façam planos com a mediação da defensoria para que a cidade seja direito de todos e seja educadora, né? Aí vem a lei Padre Júlio Lancelotti, né? Então, eu acho assim que não houve redução, houve expansão. Então, os cursos jurídicos estão se ajustando a essas novas medidas. A defensoria é a maior demonstração disso, mais do que o Ministério Público, que deu lavajatismo. A defensoria é a demonstração disso. E essa dimensão Por exemplo, eu fiquei encantado com um encontro continental de defensorias públicas, com a presença da defensoria da ouvidoria da defensoria. Eles balizaram o encontro, discutindo em âmbito continental, exatamente por esse diálogo com os movimentos sociais, por causa da característica e a discussão é interna, tem que vencer os corporativismos, e é externa, abrir caminhos para o diálogo entre direitos, né? Então, eu acho isso e penso que assim, o que vocês estão colocando nesta proposta de parceria, né, é valioso, até porque, Renata, Rodrigo, Felipe, antigamente eu já tenho netos de avós que foram meus alunos. Então, eu já encontro meus alunos, porque eu continuo dando aula na graduação, adoro a graduação, que são netos de alunos, que são netos de meus ex-alunos, né? Mas, por exemplo, antes todo mundo queria ser juiz. Agora eu fico encantado com os jovens que querem ser defensores públicos, né? O que é que está mobilizando, né, querer ser defensor público? É falta de exemplo dos juízes? É um pouco a confiança que se abriu de que a mediação que a Defensoria Pública faz abre um horizonte de uma capacidade muito mais qualificada do exercício da atividade do direito, né? Vocês falaram de Amartya Sen. Amartya Sen, por exemplo, é muito parceiro de uma filósofa do direito de Chicago, chamada Martha Nussbaum, que discute muito a condição da mulher e dos direitos a partir da exclusão do feminino, né? Mas fez um debate muito bonito num livro que ela chama Justiça Poética, na qual ela não vê o juiz que recita versos, não. Ela vê o juiz que é sensível, que é capaz de ser mediador, de ser capaz... Apesar desse movimento, né,
os juízes ainda são muito calcados num controle correcional que é de duplo grau e que não é só técnico, é também funcional. Veja a briga atual entre o TST e o Supremo, né? Por conta da questão do trabalho, né? Mas a defensoria não, ela tem essa liberdade. E aí, Rodrigo, vocês já calçaram o chão da aliança, que é, por exemplo, o poder fazer as mesas, construir as agendas, as pautas, dar significado à constitutividade erga omnes exigível, né? E até num debate que eu fiz com a Defensoria Pública Nacional, numa entrevista que acabou sendo publicada pelo Boletim, a pergunta era referida ao âmbito internacional. Quer dizer, que abre uma outra esfera de repercussão da capacidade da Defensoria Pública de ativar o sistema de jurisdição internacional sobre direitos de cidadania, que no campo da Corte Interamericana de Direitos Humanos abriu ensejo para qualificar o que Cansado Trindade chamava de projeto de vida e projeto de sociedade, né? Então, é a Defensoria que pode fazer essa mediação, pode legitimar as agendas, pode autenticar os sujeitos e pode abrir as audiências, porque ela tem um poder que eu até há pouco tempo, também a pedido do Rodrigo, fiz uma intervenção para dizer que a Defensoria tinha a prerrogativa constitucional de reivindicar e requisitar peças, né, que o Ministério Público quis interditar. Vocês lembram disso, né? Então, assim, tem que escavar esse chão, ampliar a capacidade competente para poder agir em defesa dos vulnerabilizados, mas, ao mesmo tempo, ser mediador sem ser parte. Que a parte é o sujeito social, não é o defensor, né? É o sujeito que formula o projeto. O defensor vê a legitimidade e encontra as condições de sustentá-lo, né? Mas, às vezes, a vitória não está só no fato de que conseguiu um acordo, conseguiu uma política, está no fato de que abriu um imaginário, criou bases para categorizar a realidade, retirar significados políticos jurídicos das narrativas e dos discursos que circulam, né? E se a Defensoria transforma isso em linguagem, né, ela contribui para atualizar direitos. Os direitos não são quantidades, não são artefatos que a gente estoque em prateleiras legislativas. Direitos são relações. E, portanto, eles são expansivos, eles são sempre abertos. Aliás, a Constituição diz que o elenco de direitos inscrito neste artigo, o 5º, não exclui outros. Que outros? Os que não estão no elenco. Então, quais são? Aqueles que derivam da natureza do regime. Então, se o regime é democrático, a sua natureza é ser de criação de direitos. Não de leis, é de direitos, né? E dos princípios que a Constituição adota. O principal deles é o respeito aos direitos humanos. Então, veja, essa mediação eu acho que é a que abre, Rodrigo, uma competência enorme para que a Defensoria balize a capacidade instituinte dos movimentos sociais e, com a força dos movimentos sociais, a sua capacidade constituinte, quer dizer, numa troca que o Vará ia dizer, é o próprio ofício do mediador, não é isso? Bom, é sonhar muito? Não, os dados estão aí. Os dados estão aí colocados, as agendas estão aí colocadas, né? As experiências estão catalogadas. Hoje, todo mundo fala das boas práticas, né? Prêmio Inovare, né?
todo mundo está assim, querendo medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Eu acho que são formas de atualização, renovação, reconstrução, que, neste caso, a Defensoria, porque está mais perto, está ali está pegando a onda ali, né? Às vezes fica sem onda o mar, né? Mas se vem uma onda, aí é para ouro, né? Como a gente viu nas Olimpíadas, não é isso? Professor, muito obrigado. Tem uma mensagem aqui do professor Antônio Carlos Volkmer, que está no chat. Ele diz: querido amigo José Geraldo, sempre renova as minhas forças, tendo o imenso prazer de ouvi-lo. Você sempre inspira com sua visão crítica, humanista e comprometida com a nossa realidade. Um jurista incomparável que é. Parabéns pela magnífica reflexão. Parabéns. Um forte e afetuoso abraço. Então, a gente finaliza aqui com o Antônio Carlos. Também está aí, eu vi a Carmela Grune, que é a diretora do jornal, membro no Rio Grande do Sul e é a representante do Rio Grande do Sul do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? E ela é a diretora do jornal, onde eu tenho a coluna lido para você, que leio muitos dos trabalhos de vocês, né? E ter a Carmela aí na audiência é uma dupla homenagem aos promotores do evento e um gesto de muita afetividade dela para comigo, né? Grandes presenças. E um último comentário, e eu já passo para o mestre cerimônias, professor, para a gente finalizar, é que o Rodrigo Medeiros comentou que a DPRS emitiu recentemente uma recomendação em prol à consulta livre, prévia, formada de boa-fé em prol dos Guaranis de Viamão, né? Então, o Rodrigo está comentando aqui também. Eu vou passar para... É uma pena ter que encerrar aqui, mas o pessoal a gente convencionou os horários. Deixamos as portas abertas, FESDEP, acho que no La Salle também, né, professora Renata, para novos convites. Não tenho palavras para agradecer o professor por ter se disponibilizado todo esse tempo aqui, por ter o prazer de lecionar. A gente vê você falando com prazer, isso é muito importante, porque renova a nossa energia aqui no nosso dia a dia. Eu vou passar a palavra para o mestre cerimônias fazer os comentários finais, e se o professor depois quiser deixar algum agradecimento, algum comentário também, fique à vontade, professor. Obrigado. Então, convidamos a todas e todos a se inscreverem no curso de especialização em Direito e Sociedade, que foi cuidadosamente desenvolvido para atender às suas necessidades e expectativas. Estamos ansiosos para iniciar essa jornada de aprendizado e crescimento juntos. O professor gostaria ainda de falar alguma coisa, professor? Não, só agradecer e dizer, assim, da satisfação que foi. Uma vez chamaram o Capistrano de Abreu para trocar ideias. Disse, não vou não, que vou sair perdendo. Aqui eu saí ganhando. Né? Então, por essa troca de ideias, essa vitalização, né? Porque a gente está a gostar do que faz, né? E estar com vocês é uma maneira da gente se nutrir, né? Então, aqui saio muito nutrido, né? Muito assim, confiante, né? De que hoje a gente não fala mais só, Renata, a gente tem auditório, tem audiência, a gente tem recepção, né? Então, houve um tempo em que a gente era plantador de tâmaras, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmara, né? Hoje a gente semeia em terreno fértil. Obrigado. Então, ao professor, a presença, a participação de todos e desejamos uma excelente noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo, professor. Muito obrigado. Obrigado, Lavarda. Obrigado. Renata.